Olá, graça e paz. Muito bom tê-lo conosco mais uma vez neste ambiente de reflexão e crescimento através da palavra do Senhor. Queremos dar continuidade a nossas reflexões, onde temos pensado sobre alguns princípios que devem serem aplicados na nossa vida, na nossa família, para que possamos desfrutar de relacionamentos mais saudáveis e de famílias mais parecidas com a proposta do reino de Deus. Hoje eu quero pensar com você sobre filhos. Honrem aos seus pais. Para isso eu quero ler o texto de Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 3, onde Paulo dá algumas orientações aos filhos. Efésios 6, do 1 ao 3, nos diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Paulo aqui está dando orientações aos filhos, e o primeiro princípio que o apóstolo Paulo coloca para os filhos é o princípio da obediência. Paulo diz: filhos, obedeçam a seus pais. A palavra obediência aqui, ela tem um sentido muito interessante no original. A ideia dela é alguém que recebeu uma ordem, compreendeu a ordem e se submete àquela ordem. Estava muito ligado ao contexto militar da época. O que Paulo está dizendo é: filhos, quando vocês ouvirem dos seus pais uma orientação, uma ordem, entenda aquela ordem e se submeta a ela. O princípio da obediência. E é muito intrigante quando muitos filhos, ao invés de obedecerem às ordens e às orientações dos seus pais, obedecem às ordens e orientações de amigos, de pais de amigos, ao invés de se submeterem às orientações dos seus próprios pais. Perceba que Paulo vai dizer para nós que eles devem obedecer aos seus pais porque isso é justo. Ou seja, é uma ordem natural da vida. É justo porque foi o próprio Deus quem estabeleceu o princípio da obediência para os filhos, mas também é justo porque Deus usou o pai e a mãe para que aquele filho viesse à vida. Deus usou o pai e a mãe para que aquele filho fosse sustentado e mantido pelo pai e pela mãe. Então é justo. É uma injustiça quando o filho se coloca diante do pai e da mãe em rebeldia, em desobediência. Quando muitas vezes as orientações dos pais já não são mais valorizadas pelos seus filhos, pelo filho no caso. Filho, você que me ouve, pare para refletir se você tem quebrado ou não o princípio da obediência ao teu pai e à tua mãe. Paulo continua dizendo, e ele diz assim: honra teu pai e tua mãe. Honrar aqui é a ideia de tratar com valor, tê-lo com estima, reverenciá-lo, dar a ele o valor que lhe é devido. E é muito interessante porque tem muitos filhos que já não fazem mais isso. Não fazem, não honram quando não obedecem, não honram quando denigrem a imagem dos seus pais na roda de amigos ou até mesmo na casa de seus familiares. Não honram quando deixam de tratar o pai e a mãe com carinho, com amor e com respeito. Não honram quando já com a idade mais avançada, tendo já uma estrutura de vida, começam a deixar os seus pais abandonados, esquecidos. Muitos, às vezes, nem sequer chegam a ligar para os seus pais. Quebram o princípio da honra. Portanto, filho, a nossa responsabilidade, quanto filhos, é de obediência e de honra aos nossos pais. Precisamos parar para fazer uma reflexão se as orientações e os princípios que os nossos pais nos ensinaram estão colocando para nós, se de fato temos ou não nos submetidos a essas orientações. Temos que parar para refletir se temos dado mais ouvido aos nossos amigos, aos terceiros do que aos nossos pais. Temos que parar para pensar se temos valorizado mais outras coisas, outras pessoas do que
aqueles a quais o Senhor Deus usou para que viéssemos ao mundo. E Paulo termina dizendo, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Precisamos refletir nisso. Eu nunca vi um filho que obedece o pai e a mãe, que cumpre o princípio da obediência e da honra, se dar mal na vida. Há muitos filhos, infelizmente, sofrendo, passando por momentos difíceis na vida, porque estão quebrando esses princípios. Não ouviram os conselhos do pai e da mãe, não atenderam às orientações dos pais, não honraram o pai e a mãe, e agora estão colhendo o fruto da desobediência e da desonra. Mas eu queria lhe dizer, filho, você que me ouve, é possível sim você desfrutar da bênção do Senhor, de ter longo tempo de vida, de viver bem nesta terra, como o texto diz, se você tão somente se submeter à orientação bíblica, de ser obediente e de honrar aos teus pais. Eu quero orar com você. Primeiramente, agradeça a Deus pelo pai que o Senhor lhe concedeu, pela mãe que o Senhor lhe concedeu. E depois, peça a Deus ajuda, peça ao Espírito Santo ajuda, para que você seja um filho que obedeça e honra o pai e a mãe. Oremos. Pai de amor, de graça e misericórdia, louvado seja o teu santo nome. Bendito tu és, ó Deus. Nós o agradecemos por essa breve reflexão e por esses princípios que o Senhor colocou para nós, filhos. Lhe pedimos para que teu Espírito Santo nos dê coragem, ousadia e responsabilidade de assumirmos, ó Deus, o nosso papel dentro dos nossos lares. Nós, filhos, temos a missão dentro das nossas casas de obedecer os nossos pais e de honrá-los, ó Deus. Por isso eu lhe peço em nome de Jesus, se há algum filho com dificuldade nessas áreas, se há algum filho que tem quebrado esse mandamento, este princípio, eu lhe peço em nome de Jesus para que teu Espírito Santo o desperte, que teu Espírito Santo o renove, levando-o a Deus a cumprir, levando-o a Deus a praticar o princípio da obediência e da honra no Pai. Deus, ajuda-os em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Que Deus lhe abençoe e que você possa desfrutar cada vez mais da bênção do Senhor. Fiquem com Deus. Amém.